Saúde e alimentação não é só vaidade, tá ligado só à estética ou a um corpo. Virou um estilo de vida. E hoje em dia as pessoas têm entendido isso cada vez mais. Os hábitos saudáveis no geral, o treino, o dormir bem, criar um hábito de uma leitura, tudo isso acabou se conectando. A geração Z, ela tem vivido e comprado cada vez mais esse estilo de vida. E esse estilo de vida, ele reflete muito na imagem que a gente tem sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas. Então, vai muito além, né, de uma estética, de uma vaidade. Virou mesmo um estilo de vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Agronux, a comunidade de quem desenvolve o agronegócio do Brasil. E o episódio de hoje é muito importante, Lucas, porque a gente vai falar um pouquinho do poder da influência e como o agronegócio pode falar com a geração Z. Agora, Lucas, quem é essa geração Z e ela fala de hábitos alimentares? Fala muito, Lívia. Eu acho que hoje a geração Z, realmente para nós que estamos no agronegócio como produtor rural, ela é uma geração que a gente busca muito entendimento, né? E muitas vezes a gente não tem compreensão do comportamento deles. Então vai ser muito bacana esse bate-papo, principalmente para mim que tem 3 filhas pequenas, né? E tenho sobrinhos pequenos e muitas vezes a gente conflita com as informações com eles porque a gente não tem esse entendimento. E hoje eu acredito que esse podcast vai ser maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa que está aqui conosco aqui, ela vai nos trazer e vai nos transparecer uma forma de comunicação bem melhor. É isso aí, essa é a minha visão, viu? É isso aí. Bom, eu já vou começar dizendo que é minha conterrânea, né? Que eu não posso perder essa oportunidade. Então, a gente tá aqui com uma pontinovense linda, Marina Murad. Então, a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada. A gente tá muito feliz de receber aqui, né? A Marina é uma voz que tem inspirado, então, toda essa nova geração a olhar a alimentação com mais consciência e responsabilidade. Marina Murad é estudante de medicina, influenciadora e vem se destacando de uma forma leve, falando sobre saúde, bem-estar, né? Na verdade, ela tem toda uma comunidade e ela conecta ciência com saúde, hábitos alimentares e, por que não dizer, espiritualidade, né? Então, a gente tem hoje aí a geração Z, para vocês que estão aí assistindo esse episódio, são todos aqueles que nasceram de 1996 até o ano de 2010. Então, você pensa aí, com certeza você tem um filho, um sobrinho, um neto, né, que tem aí na faixa dos 20 anos, 22 anos. Hoje, outra coisa importante, Lucas, a geração Z é a maior geração de consumo do mundo. Então, quando a gente pensa em mundo, se você quer vender para a geração que mais consome no mundo, fica conectado aqui com a gente nesse podcast, que você vai aprender com alguém que lidera uma comunidade de mais de 100 mil pessoas com 21 anos. Marina, seja muito bem-vinda e conta pra gente como é que isso tudo aconteceu na sua vida. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Nossa terra natal, Ponte Nova, né? Nasci lá, fui criada no interior. Mudei para BH quando eu tinha 14 anos para acabar o ensino médio. Tô fazendo faculdade de medicina. Tô no 7º período de medicina. E concilio isso tudo com a criação de conteúdo. Sou influencer digital. Eu comecei há 4 anos atrás, compartilhando minha rotina, mostrando o que eu fazia, o que eu comia, meus treinos para os meus amigos. E aí, à medida que eu fui mostrando, eu ia postando todos os dias, porque eu gostava mesmo e sentia no coração assim, eu preciso compartilhar. Não posso guardar isso só para mim. E há 4 anos atrás, o mercado de wellness não é igual é hoje, né? Hoje é uma febre, assim, entre aspas. Há 4 anos atrás, ele existia, mas, assim, meus amigos olhavam, tipo, essa aí é louca, né? O que ela tá fazendo? E aí, eu comecei compartilhando para eles no Instagram privado. E aí, até que um dia eu abri meu Instagram, porque eles pediam. Falavam, não, você tem que postar isso para mais gente. E aí, tava ali todo dia postando, dando a cara a tapa e falando e tal. Claro que vem muitas críticas, muitas pessoas tentando fazer a gente desistir, mas eu sempre tive muito firme ali, que eu tinha um propósito naquilo e que eu iria continuar.
E aí eu continuei esses anos todos e tem dado muito certo. Eu tenho sido cada vez mais realizada. E hoje eu compartilho a minha rotina, minha alimentação saudável, não uma alimentação saudável extremamente regrada e restritiva, mas eu mostro como que a gente pode conciliar uma alimentação saudável fazendo escolhas do dia a dia, comida de verdade, a uma alimentação gostosa e que vai te fazer bem também, vai fazer bem para a saúde. Olha aí, ô Lucas, comida de verdade e agronegócio, eu já vou logo passar para você, como produtor, fazer sua pergunta. Meu Deus, combina muito, né? A gente só precisa ajustar a informação, né, Lívia? Por isso mesmo que eu queria perguntar para você, Marina, por que você acredita que alimentação, né, e saúde hoje estão trazendo uma forma diferente das pessoas se enxergarem? Então eu queria ver a sua opinião, que já é a primeira pergunta para me poder já entendendo como funciona a cabeça de todos vocês. Legal, legal demais. Saúde e alimentação não é só vaidade, não é só algo que tá ligado só à estética ou a um corpo, né? Virou um estilo de vida. E hoje em dia as pessoas têm entendido isso cada vez mais, né? Os hábitos saudáveis no geral, o treino, o dormir bem, o criar um hábito de uma leitura, tudo isso acabou se conectando e a geração Z ela tem vivido e comprado cada vez mais esse estilo de vida. Não é simplesmente um produto em si, mas o que aquele produto passa. Ok, ele é saudável, mas qual que é a ideia que ele vende de estilo de vida? E esse estilo de vida, ele reflete muito na imagem que a gente tem sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas. Então, eu gosto muito de falar, como estudante de medicina, que a gente tem uma farmácia natural dentro do nosso corpo. Então, a gente tem hormônios a serem liberados para fazer a gente bem, e a gente não sabe disso e muitas vezes não usa isso ao nosso favor. Então, hoje as pessoas têm entendido isso e usado cada vez mais. Então, se eu acordar, se eu fizer uma atividade física ali logo de manhã, eu vou liberar uma quantidade de endorfina que vai me causar, assim, um bem-estar, uma disposição que vai refletir, inclusive no trabalho, na minha performance, nos estudos. Então, vai muito além, né, de uma estética, de uma vaidade. Virou mesmo um estilo de vida. Eu já sou super adepta ao assunto, né? Quem acompanha aí, quem me acompanha ou quem me conhece sabe disso. Agora, Marina, pra gente do agro, né? Pra Agronux, você não se torna só mais uma influenciadora, porque tem um ponto que me chama muita atenção no seu estilo de vida. A gente percebe, né, Lucas, o agronegócio presente na sua alimentação, no seu dia a dia, na sua família, mas a gente quer te fazer uma pergunta muito direta, né? Você fala para várias marcas. Gente, uma coisa muito importante aqui, nós estamos com alguém da geração que representa os maiores consumidores do mundo, que fala com 100 mil pessoas de uma vez. E aí, eu pergunto para ela, qual é a imagem que você tem do agronegócio? Quais marcas do agronegócio se comunicam com você? Muitas delas? Para ser bem sincera, não. Gente, põe uma musiquinha aí agora, tá? Tipo... E olha que eu tô recebendo essa notícia com muita alegria. Era isso que eu queria ouvir. Porque antes da Marina complementar, só o fato de ter um não já é um aprendizado para nós aqui. E isso aqui é bacana, então... É uma super oportunidade. É uma super oportunidade, vamos lá. Então vamos lá, Marina, por que esse não é uma oportunidade? De todas as marcas que te impactam, você falou uma coisa muito, muito importante pra gente. Eu compro um significado, eu não compro um produto. Então quer dizer que o agro não está vendendo significado para a geração Z? Eu vejo assim, quando eu olho para as empresas de agro hoje, eu vejo que elas estão distantes dessa geração. Acho legal a gente entender quem é essa geração Z. É uma geração 100% digital. É uma geração que gosta de coisas rápidas, que vê em vídeos de 7 segundos, que rolam ali o feed ou o Reels e nem lembra do que está passando. Então, como que a gente vai captar a atenção dessas pessoas? Como que a gente vai mostrar que no meu prato, a maioria do que está ali veio do agro, mas
essa falta de conexão, a gente precisa criar essa ponte, entendeu? As pessoas não olham para o prato e enxergam o agro, elas enxergam a comida que está ali, mas de onde veio? Né? Quais são as marcas? O que está por trás disso? Ô, gente, a gente podia parar agora, Lucas, esse Podia podcast. parar agora. Podia. Sabe por quê? A Marina falou algo extremamente importante aqui. Lá a gente gosta de usar um termo lá na BCS, né? Que tem hora que eu quico, mas assim, eu quico uma hora dessa, porque o que a Marina tá dizendo? Então, quando eu olho pro meu prato, eu vejo o agro, mas o agro não se comunica comigo. Porque eu sou, palavras da Marina, eu sou de uma geração digital e eu gosto de rolar uma tela, eu gosto de vídeos rápidos. E aí eu já pergunto para Marina, quais vídeos rápidos ou conteúdos de Reels que você assiste do agronegócio que chegam até você, seja na TikTok ou no Instagram? Não sei te falar, de ser bem sincera. Conteúdos assim que geram mais conexão real para você, que você vê aquilo, você entende uma realidade, algo que te chama atenção, sabe? Que você pode nos direcionar para esse público da geração Z, sabe? Ah, sim, sim. Eu vejo que, assim, a geração Z é uma geração muito imediatista. É uma geração visual que tá ali rolando. Elas precisam de serem atraídas por algo grandioso, assim, entre aspas, pelo menos no início do vídeo. Você precisa captar a atenção dessa geração. E como que a gente vai captar a atenção dessa geração? É uma geração com muitas dores também ao mesmo tempo. A gente precisa de encontrar maneiras de solucionar as dores da geração Z. Cita pra gente, Marina, algumas dessas dores. Eu acho que, gente, esse é um ponto muito importante, porque como o agronegócio pode entender melhor essas dores? Porque se a gente não entende a dor ou a dúvida do consumidor, não tem como vender pra ele, Não tem como. né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia, os jovens falam, nossa, mas minha rotina é muito cansativa, eu chego cansado, eu fico sem energia durante o dia. E aí pode vir o agro trazendo, assim, a parte dos alimentos ricos em proteínas, alimentos que vão trazer saciedade no dia a dia, que vão dar energia para ele de uma forma natural. Então, assim, é pegar uma dor do consumidor e como que o agro pode solucionar isso? Deixa eu entender o lado de cá. Então, por que o produtor não faz isso? Por que a indústria, você que hoje tá também dentro de uma grande indústria de proteína, de alimento, por que isso não é feito? Por que isso não chega na geração Z? Eu acredito, sim, que o produtor ele está numa base em que ele ficou, por própria vontade dele também, né, de não ter essa capacidade de comunicação, o que a Agronux está quebrando esses paradigmas agora, e de deixar essa bola para a indústria, né? Então, eu acredito que acabou essa comunicação com o conflito de gerações, que a gente fala, com essa mudança de gerações, ela ficou esquecida, né? Então, a forma que eu queria deixar a mensagem e perguntar assim, algo básico para você, Marina, como é que nós do agro poderia ter uma comunicação mais notável, de uma forma mais técnica, que conseguisse pelo menos falar para a geração de vocês, nossa, que legal, isso aqui o produtor está fazendo é algo legal, quem está produzindo lá na base chama a atenção e agrega valor para a sua geração. A minha geração, é legal a gente pensar que, igual eu falei, eles não consomem o melhor produto. Eles consomem quem representa o que eles acreditam. Então, assim, vou pegar um exemplo. Essa maçã, ela é sem agrotóxico, ela é docinha, ela é crocante. Ok, é um marketing, beleza, talvez a pessoa compre. Mas a pessoa vê alguém que ela acompanha comendo aquela maçã, incluída no dia a dia dela, e no meio da rotina dela ela fala daquela maçã. A pessoa vai querer aquilo também, entendeu? Vai ver que aquilo, nossa, que coisa prática, docinha, fulano de tal que eu confio, que todas as dicas dela são boas, falou isso. Então a pessoa vai lá e vai comprar. Isso é uma criação de branding também para as marcas, Que entendeu? legal. E eu acho muito legal pensar no formato de conteúdo que a geração Z gosta, que é um formato curto, é um formato natural, então com pouca cara de publicidade.
Eu acho que quanto menos cara de estou fazendo uma publi, mais resultado aquilo vai trazer. Então é como se estou vivendo o meu dia a dia e isso está incluído no meu dia a dia. E isso vem de tal lugar. Então, é esse caminho reverso, não é assim, isso vem de tal lugar, então eu vou comer e aí eu incluí no meu dia a dia. Não, mostra o seu dia a dia e inclui o produto no dia a dia. Então, eu acho que é fazer esse caminho contrário do que muitas vezes as pessoas pensam assim, vou pegar a marca, vou pegar os benefícios da marca, vou pegar os benefícios do produto e vou lançar para as pessoas como um conteúdo informativo. E aí, às vezes, coloca palavras difíceis que as pessoas, elas estão rolando o feed, elas estão vendo os stories, elas querem, assim, entretenimento. E aí, você tem que conseguir mesclar a informação, introduzir sua marca, introduzir o seu produto no meio do entretenimento ali para garantir o engajamento daquele conteúdo também. Não adianta você só abrir a tela e falar, esse produto tem tais benefícios, essa marca fez isso, aquilo. Tá, e aí? Ok, a pessoa vai pular. Eu acho que eu vou bacana. começar esse podcast de novo, porque a gente tem uma influenciadora, estudante de medicina, publicitária, marqueteira. Porque assim, já tem aqui dica pro produtor de maçã, já tem dica aqui para todo mundo que produz proteína. Outra coisa, energia. Gente, energia. Todo mundo, Red Bull, Monster, taurina, creatina, proteína, a indústria de proteína tá com tanta oportunidade aqui. Então, acho que a Marina trouxe um ponto que eu quero voltar, que é essencial, que é o seguinte, né? Duas coisas aqui são importantes. Acho que todo episódio aqui do Agronômico vocês vão me escutar falar isso, mas não porque eu tô falando. A Marina trouxe o seguinte pra gente: traga um marketing que ouve e não um marketing que grita. Isso. Então, muitas vezes a gente bate muito isso, né? Eu sempre vou estar falando aqui do maior case de comunicação com os consumidores que tem muito a aprender, que é o case da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, porque isso aqui é mais uma aula pra gente, né? Que é fazer necessariamente o quê? Deixar o consumidor ter dúvida, deixar o consumidor ter dores. E aí, Lucas, eu quero entrar num ponto que é muito importante a gente ouvir a Marina, que são as dores dessa geração em relação ao meio ambiente, ao bem-estar animal. Porque quando a gente pensa na cadeia de proteína, no ovo, essa geração tem muita dúvida. Quantas vezes a gente escuta, eu não consumo proteína porque eu não concordo com a forma como o animal é processado. Mas será que a pessoa sabe? Marina, fala um pouquinho pra gente, bem-estar animal. Quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa nesse sentido da transparência, o quanto vocês estão distantes de como nós tratamos os animais? Pra te ser bem sincero, antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhada nos conteúdos, nas questões da carne suína, e muitos dos mitos e verdade que estavam sendo desconstruídos lá no perfil da Associação Brasileira, eu mesma não sabia. E tem um conteúdo riquíssimo lá. É um conteúdo, assim, espetacular. Mas eu tinha vários paradigmas em relação à criação de porco, a como que eles são tratados, em relação ao que alimenta eles, que para mim eram verdade, mas que eram verdades antigas. Então, eu acho muito legal a gente trazer esse tipo de verdade, desconstruir as ideias, porque a minha geração hoje, ela não está só preocupada com o sabor, a qualidade daquela carne maravilhosa, mas como que é a sustentabilidade dessa empresa? Como que os animais são tratados? De que eles se alimentam? A empresa, ela veste a camisa de se preocupar com outras causas? Essa questão das causas é um ponto muito legal também, porque as Marina, pessoas que compram. são causas para a sua geração? Eu acho que isso é um ponto importante, porque causas para a nossa geração, o que era causa para a nossa geração, né? Causa para a nossa geração era um fato incontestável. Isso é um ponto que me chama muita atenção, né? Eu tenho na minha família, né? Hoje eu sou informada e influenciada pela geração Z da minha família. Só que eu sou muito questionada. Então, o que era causa para nós era verdade.
O que é causa para a geração Z? Gente, que é a geração de maior consumo no mundo. O que é causa para vocês? Essa geração ela é movida por causas. Então, o que é causa? É aquilo que você acredita. Então, o que a geração de hoje acredita? Acredita na saúde, acredita na sustentabilidade, numa marca que tem um propósito por trás, que não é simplesmente uma marca ali, a fachada da marca, mas a gente olha o que aquela marca que está querendo me vender esse produto acredita. Então, acho que vai muito além de simplesmente o produto em si, sabe? A gente olha muito mais. E as causas, você falou uma coisa aí, é legal. Antigamente, aquela causa era a verdade e ponto. Hoje eu vejo na minha geração, assim, várias causas em públicos diferentes. Então, assim, tem o público que é vegetariano, por exemplo. A causa deles, aquilo que eles acreditam, é uma coisa. Tem o público que é do mundo da corrida, por exemplo. A causa deles, aquilo que eles acreditam, é outra. Da academia, por exemplo, tem que consumir proteína e não sei o quê. Então, são causas diferentes, são públicos diferentes e a gente precisa saber alcançar esses diferentes públicos. Então, sempre antes de produzir algum conteúdo, sempre antes de pensar no branding, que é a imagem que você vai criar daquela empresa, que público que eu quero alcançar? Isso está muito ligado à mensagem que vão ter os conteúdos também. Não é algo solto, né? Acho que o que a Marina traz pra gente, e aí é importante ouvir o Lucas comentar um pouco como produtor. E assim, gente, eu tô assim, encantada, né? Porque pra mim, a melhor escola possível é essa aqui. Então, já, Marina, nossa, é incrível, assim. E é claro que a gente vê também na propriedade do que a Marina fala, o porquê de hoje marcas contratarem, né, ela tá aqui hoje espontaneamente, esse é um ponto legal, né, Muito Lucas, legal. da gente falar. Muito legal. O nosso podcast, gente, ele é 100% gratuito para vocês, porque os nossos convidados fazem questão de estar aqui, porque eles acreditam, né, inclusive é até importante a gente entender isso, né, a relação da Marina com o agro. E aí, Lucas, a Marina disse o seguinte, eu vou passar essa bola para você. Primeiro, ela falou sobre várias causas. E tem algo, Marina, que a gente vive muito no agronegócio. A gente tem produtores, a gente tem indústrias de alimento querendo que todo mundo fale bem da causa dele. Então, ele gasta muito tempo defendendo uma causa e não impactando positivamente sobre ela. Por que você me disse que você entrou no site da BCS e encontrou ali um conteúdo? Então, eu acho assim, Lucas, o que a Marina tá trazendo pra gente? É melhor defender ou é melhor segmentar e respeitar as causas? Entendi. É muito, muito legal a gente ter essa visão, né, dessa geração, porque tem muita gente ainda que tá na geração do meu pai e tem pessoas de 70 anos, 65 anos que estão no processo produtivo ainda. E a visão que ela trouxe muitas vezes não está ligada até nem diretamente ao produtor, está ligado como a indústria comunica, né, a forma dos alimentos. Então, é algo que é bem disruptivo. Então, o que a gente poderia, né, trabalhar, Marina, sabe? Que eu estava pensando aqui e que você pode nos ajudar muito, né, dentro do agro como um todo, né? Que tipo de estratégia a gente poderia de marketing para o próprio agronegócio que ele pode alcançar esse público? O que a gente pode trabalhar como estratégia? Seja a cadeia como um todo, eu não vou nem segmentar ela como a Lívia falou, porque eu entendi que o quê? A geração de vocês, eles têm uma visão mais para a indústria, porque realmente a indústria é o que entrega a prateleira, né? Então, a ideia minha é essa, que estratégias a nossa cadeia do agro como um todo precisa ter para que a gente possa ter uma conexão melhor com esse público? Eu acho que a primeira parte é segmentar, assim, qual público eu quero atingir. Se uma empresa vende um produto, ela quer... O produto é para um tipo de pessoa específico. Igual eu dei o exemplo da pessoa que é vegetariana, a pessoa que é bodybuilder. São públicos diferentes. Então, quem quer vender para todo mundo acaba se dispersando e não vende para ninguém direito. Então, às vezes é muito mais inteligente
pegar um público específico, que o seu produto possa solucionar a dor desse público e focar nesse público para vender. E quem que vai comunicar com esse meu público, sabe? Qual que é a idade das pessoas? O que as pessoas acreditam que eu preciso romper? O que as pessoas vivem que eu posso ajudar ali com o meu produto? Então, enxergar no seu produto um nicho específico que o seu produto possa solucionar. E eu gosto muito de falar, eu estava fazendo uma pesquisa, mais de 60%, assim, muita gente da geração Z só confia em marcas que envolvem criadores de conteúdo nas estratégias. Então, assim, antigamente não, né? Mas Na alguns nossa. anos atrás. Eu gosto de usar a expressão lá em casa, com a geração Z lá de casa, assim, na minha época, né, Marina? Então, fique à vontade, que nós somos de outra geração. Então, na nossa época, né? Mas a gente compreende, né? A gente entende, né, gente? Na época de vocês, continue, Marina. Então, qual que era o entretenimento na época de vocês, ou talvez dos pais de Gente, vocês? eles adoram usar essa frase, né? Na nossa época. Era televisão, era a propaganda que passava nos intervalos da novela. Então, era completamente diferente. As empresas não podem ficar estagnadas lá atrás. Hoje em dia mudou. Qual que é o entretenimento? Eu, no meu quarto, tem televisão, mas, pra falar a verdade, eu nem uso. Não lembro a última vez que eu liguei minha televisão. Assim, eu uso televisão pra ver filme, às vezes, e olhe lá. Mas o meu entretenimento é entrar no Instagram, é assistir vídeo no TikTok, é ver YouTube. Então, assim, onde que eu posso vender ali? No meio do entretenimento das pessoas, como que eu posso usar aquilo ali? E os criadores de conteúdo, eles são muito importantes nisso, sabe? Mas como que o agro pode usar o exemplo dessas marcas de wellness hoje em dia, que estão, assim, estouradas na minha geração, com o poder que o agro tem, que o poder do agro, eu particularmente acredito que é muito maior. São produtos naturais, é de onde é a raiz de tudo, né? É de onde vem tudo. Olha que Então, dica, eu né? acho que falta, assim, essa ponte de comunicação, né? Olha que bacana, Oi. Marina. A dica, Lívia. Ela deu uma dica aqui muito forte. Porque empresas que trabalham com produtos relativamente base química, né? Não são produtos de base natural, estão fazendo frente, né, realmente ao alimento, que é o mais importante. Por quê? Por uma falha de comunicação, por uma falha de segmentação. Então, o que a gente tira de aprendizado aqui? Observar a forma como essas empresas estão se comunicando com a geração de vocês, para que nós aprendamos a nos comunicar e trazer algo que realmente tem relevância, que é o alimento saudável. É sobre isso, que a geração de vocês preza tanto, que é saúde, né, alimentação. Então, acredito que hoje foi bacana, porque eu como produtor radical, estou aprendendo bastante. E estou entendendo de que a gente precisa focar na forma como comunicar e segmentar isso. E segmentar. Exato. Até É porque, gente, o que é importante a gente pensar? Posicionamento é o espaço que a gente ocupa na cabeça das pessoas. Quando a gente pensa em... Eu gosto de marketing descomplicado, né? Mas a gente estudou o marketing estratégico para descomplicar. Quando a gente pensa em jornada de compra, né, Marina? Como é que começa a jornada de compra de um consumidor? De qualquer produto, seja ele da indústria wellness, seja ele do agro, ele aprende e descobre, depois ele reconhece um problema, depois ele procura uma solução e depois ele compra. Então, o que a Marina disse pra gente? Eu não consigo aprender e descobrir no YouTube, eu não consigo aprender e descobrir no TikTok, e eu não consigo aprender e descobrir no Instagram sobre comida de verdade. Isso que a Marina disse pra gente. Exatamente. Né? E nós aqui, que estamos representando frutas, verduras, legumes, proteína, insumos, grãos, a gente tá dando os nutrientes que são parte dos alimentos que a indústria usa e a indústria está ocupando esse posicionamento de saúde na cabeça do consumidor. É isso, Marina? Exatamente. Né? E eu vejo que, assim, na criação de conteúdo, a gente tem lá, né? Você passa um vídeo. Primeiro ele vai te chamar a atenção ali nos primeiros 3 segundos do vídeo. Então tem atenção,
retenção e chamada para ação. Esse é o tipo de conteúdo que hoje em dia a gente se conecta, que a gente para e vê. Ele exige estratégia também, né? Eu preciso de colocar um gancho no início do vídeo, eu preciso de manter ali o meu público no meio do vídeo e preciso no final chamar para ação, né? Para ter engajamento, para gerar um comentário, alguma coisa. E aí eu te pergunto, você se lembra do Reels que você viu hoje de manhã? Que você viu ontem? É verdade, eu não me lembro. Eu também não me lembro, Não me assim. lembro. É muito difícil, é muito difícil. Por é. quê? Porque vai pro spam da nossa cabeça, assim, né? É. E o que faz a gente lembrar? É quando aquilo traz um sentimento pra gente. Quando a pessoa conta uma narrativa que vai gerar em mim uma emoção, um sentimento, vai me fazer refletir sobre alguma coisa, vai solucionar uma dor que eu vou ali aplicar no meu dia a dia, de uma forma leve também, porque ninguém tá na rede social pra ler pesquisas e ver informações muito robustas, né? Então, eu acredito também em 3 pilares, que é a leveza, que é a gente reter a atenção do público e a gente conseguir levar o conteúdo com qualidade. Gente, assim, o Lucas e a Marina tocou num outro ponto. A gente tem aqui, né? Quantos anos de agro você tem? 25. 25. Eu tenho 20 anos de agronegócio. E a Marina tocou num ponto aqui que eu percebo claramente. Vamos contar uma história aqui. Então, vamos falar do Lucas, que é empresário, né, da Colmeia Agro. E eu conheci o pai do Lucas, certo? Certo. Então, eu conheci o pai do Lucas me contando, Marina, a história da Colmeia Agro. Depois eu conheci o Lucas. Aqui a gente não precisa entrar muito na teoria, mas a Marina tá falando aqui sobre persona, né? Então, quando a gente pensa no marketing, por que eu tô dizendo isso? Se o Lucas não consegue, não é o caso aqui, né? Mas se o pai do Lucas não consegue se conectar tanto com a geração Z, o que é normal, porque ele vai ser 2, 3 gerações anteriores a essa geração atual, não precisa ser Lucas e Marina, necessariamente ele que vai falar do negócio dele. Agora, sabe o que a gente vê hoje no agronegócio constantemente? Aquela imagem antiga de que eu sou o dono, quem tem que falar sou eu. Você pode ser o dono do negócio e pode ter algo que a gente chama no marketing, né, Marina? De persona. Então, o que a Marina falou aqui? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Marina, tem uma marca do agro que você representa, certo? Certo. Você se sente à vontade pra gente falar um pouquinho dessa marca? Sim, claro. Então conta pra gente, porque com certeza não é o dono da marca que faz a propaganda, é você. Exatamente. Eu trabalho aí há mais ou menos 1 ano com a Laticínios Porto Alegre, que é uma marca que vem se incluindo no meio digital de uma maneira exemplar, assim. Eles têm feito um trabalho com influenciadores, com a criação de conteúdo, até mesmo no perfil deles, que tem crescido muito. De uma maneira, assim, leve, sem parecer publicidade e gerando identificação no público. Então, a Laticínios Porto Alegre, vou dar o exemplo do último produto que eles lançaram, que é um iogurte com 11 gramas de proteína, que é zero lactose, sem adição de açúcares. É ótimo para incluir em qualquer momento do dia a dia. Então, como que a gente vai fazer esse lançamento? Eles pegam os influenciadores, como que eles fizeram a questão da segmentação que eu falei? Eles têm influenciador do nível de chefe de cozinha, por exemplo. Tem influenciador... Tem eu, que sou um estudante de medicina, que falo sobre saúde, estilo de vida. Tem da parte do humor. Então, assim, vai atingir casais, pessoas talvez um pouco mais velhas. Então, assim, tem vários ramos e cada influenciador vai conectar aquele produto, aquele lançamento com o público deles. Então, a linguagem é diferente para cada um, mas o lema é o mesmo. Então, assim, igual o último produto antes desse, o lema era "é do seu jeito", que foi um iogurte proteico com 15 gramas de proteína, um diferente, um whey. Então, assim, o que a gente vai trazer para as pessoas? Que o whey não é só para quem treina, que é do seu jeito, é para qualquer idade, é para qualquer hora. Então, a gente vai trazer essa ideia desconstruída de uma forma leve para as pessoas. E a gente fez um trabalho aí de meses e segue fazendo, tem outros produtos no meio, mas para trazer para a minha geração, e não só para a minha geração, mas, por exemplo, para a minha avó,
de que o whey é uma ótima fonte de proteína para manter a massa muscular. Então, assim, o que eles tiveram de ideia por trás, assim? Eles falaram assim, a gente quer atingir o público que os nossos concorrentes não atingiram. Porque tem outros produtos iguais, não iguais, mas parecidos no mercado, que passam uma imagem que a gente poderia passar, mas a gente quer atingir quem eles não atingiram e que o nosso produto também serve. Então, quem que é? Os intolerantes à lactose, então fizeram produtos sem lactose. São os idosos. Então, na hora de passar uma imagem, eu direto vejo, assim, no telão de algum lugar, ou então nos ônibus, tem alguém com sobrepeso, ou alguém mais velha, que talvez um produto de whey não é algo que as outras marcas vão comunicar. Então, assim, eles têm um lema base na hora de lançar aquele produto e eles trabalham esse lema base, que é do seu jeito, com todas as pessoas e com todos os influenciadores, mas cada influenciador vai comunicar com o seu público. E dessa maneira vai atingir diversos públicos de diversas idades. Então, esse trabalho deles eu acho muito legal, né? Da gente pensar qual público eu quero alcançar, qual que vai ser o diferencial do whey da Porto Alegre para as outras marcas, né? Seja o adoçante que eles usam, que é o stevia, que é o mais natural do mercado. E desenvolver um lema, assim, que é a causa que a gente estava falando, né? O que a Porto Alegre acredita. Então, é simples, o lema deles é simples, é do seu jeito. Então, simplificar as coisas. Então, todo o conteúdo que eu vou produzir como influenciadora da marca, eu tenho que pensar nesse lema. É algo disruptivo, é algo simples, é algo que é para atingir diversas idades. Ô, Lucas, o que mais chama a atenção aqui, gente, a gente poderia ficar aqui horas nesse podcast, né? Mas o que mais chama a atenção aqui da gente é que nós temos aqui uma autoridade em saúde, né? Ela já é mais que meio médica, né, Marina? Então, a gente tem aqui uma autoridade em saúde, a gente tem uma autoridade em influência, isso é muito importante, né? E a gente tem também aqui alguém que fala com propriedade de causa, né? Alguém que começou o marketing real. O que é o marketing real? Eu mostro quem eu sou e eu atraio as pessoas por quem eu sou. Isso. E aí eu consigo continuar com essas pessoas, né? Então a Marina tá falando de linguagem simples. E aí, né, como especialista da área, eu vou sempre dizer isso. O marketing não é a gente falar termos em inglês, não é a gente trazer essa dificuldade. É, de fato, a gente conseguir que as pessoas nos sigam por quem nós somos. E aí, o que a Marina tá dizendo pro agronegócio, pra nós, é o seguinte, tá, gente? Vamos resumir aqui. Autenticidade. Vocês já têm o produto. Presta atenção, vocês já produzem alimento natural, só que vocês não sabem comunicar esse produto. Então, o mais difícil a gente tem, porque quando a Marina pensa em saúde, ela pensa em agronegócio. Foi isso que ela disse aqui pra gente. Só que quando na cabeça dela ela procura um conteúdo, o agronegócio não faz isso. E de forma simples, né? E que a gente vê, né, Lívia? É igual na roça. É simples. Eu acho que a geração Z, eles querem a comunicação de uma forma simples. Exato. Eles gostam de coisa rápida, coisa simples, né, Marina? Então, hoje essa conversa nossa foi muito bacana. Porque conseguiu trabalhar muito a minha cabeça, acredito, de muitos produtores, né, que estão assistindo nosso podcast, né? E com certeza eles vão para dentro das suas propriedades e vão começar a entender de que essa comunicação, para a forma como eles devem colocar para fora das suas propriedades rurais, né? Inclusive para a indústria, seja uma forma simples, autêntica. Antes da gente finalizar esse episódio, a gente precisa, né, Lucas, fazer essa pergunta. Afinal de contas, a gente tem aqui uma referência de saúde. Então, a gente explicou para você, Marina, que o objetivo da Agronux é, de fato, ajudar a quem desenvolve o agro a trabalhar tudo que você falou aqui hoje. Porque tudo que você disse aqui hoje, nós não sabemos. Primeiro, porque nós não somos da sua geração. É o primeiro ponto que é importante ficar claro. O agro raiz,
ele é de gerações dos millennials, ele, né, que é a minha geração, ele é de uma geração X, que é uma geração acima da nossa. A gente tem agora chegando a segunda geração, né, que Chegando é a agora. sucessão no agro. Então, o objetivo da Agronux é esse, é trabalhar tudo isso para que a gente possa aprender. Mas quando a gente pensa no agronegócio, as frutas, né, as verduras, os legumes, o peixe, né, eles conseguem se comunicar de uma forma mais fácil. Mas acho que a gente precisa, antes de ir assim, para as considerações finais desse podcast, aproveitar aqui uma estudante de medicina, porque você bateu muito no assunto das proteínas. O Brasil é um celeiro do mundo, né? É aí o maior exportador de frango para o mundo, o segundo maior ou terceiro exportador de bovino e o quarto maior de suíno. Então, quando a gente pensa nessas 3 proteínas, por que tem tanta demonização, né, das proteínas na saúde humana? Fala-se tão mal da carne vermelha, quando se é tão necessário, né, a composição das vitaminas do complexo B. Como é que a gente pode, Marina, melhorar a comunicação em relação à proteína? E, claro, uma pergunta, né? Você consome as 3 proteínas? O frango, o bovino, o suíno estão na sua alimentação? Você indica isso? Sim, eu adoro a carne suína, eu adoro pernil, lombo, filé mignon suíno, porque são carnes magras, são carnes que realmente contribuem para a saúde, assim, uma pessoa que está buscando um estilo de vida mais saudável. Se ela quer fazer escolhas mais inteligentes, ela precisa saber escolher o que ela coloca no prato, inclusive a proteína. Então, tem proteínas que são super gostosas e com gordura? Tem. Mas eu, como estudante de medicina, eu atento muito para esse lado também de fazer escolhas saudáveis. E essa questão das proteínas, as proteínas são essenciais, porque são elas que sustentam o nosso músculo, são elas que fazem a gente envelhecer com qualidade, de chegar lá no final da vida e de conseguir ter uma qualidade de vida boa, porque a gente se alimentou bem na juventude, a gente se alimentou bem quando a gente era adulto e a gente tem uma massa muscular boa. As pessoas esquecem, né? Fica preocupada, perder gordura e não sei o quê. Mas a gente precisa de ter um consumo de proteína diário, ideal, para que a gente envelheça com saúde também. Então, fazer essas escolhas é sim muito importante. E para comunicar, eu acho que não tem nada melhor do que colocar receitas práticas para as pessoas de hoje assistirem, colocar maneiras de consumir, de fazer o almoço e no meio dessas receitas práticas trazer algumas informações nutricionais, por exemplo, ao invés de você comer tal carne que tem muita gordura, olha essa carne aqui, tem pouquíssima gordura, você pode comer mais quantidade com um valor calórico menor e um aporte de proteínas muito bom, que vai trazer também vitaminas do complexo B. Então, trazer essas informações diluídas no meio de uma receita que a pessoa vai ali, às vezes ela vai desligar o celular e vai logo fazer, entendeu? Então, falar a linguagem dessa geração Z, trazendo essa parte nutricional, essa parte da ciência, que é muito importante, que muita gente não sabe, né? Coloca um preconceito, assim, sobre alguns tipos de carne que não tem que ter, muito pelo contrário. Então, você consome as 3 proteínas, indica... 4, né, Lívia? Vamos esquecer do peixe também, né? Exato. Tem o peixe, adoro peixe. Exato. O pescado, falou muito bem o Lucas. Então, pescado, bovino, Isso. suíno, frango. Estão na sua alimentação? Estão no meu dia a dia, todos os dias eu consumo. Comer o japinho, o sashimi, né? Ah, Nem não, preço, né? lógico. Essa geração hoje abriu o japonês é sucesso, né? Então, lá. É verdade. Bom, gente, a primeira coisa é que a gente pode, editor, começar esse episódio do final para o começo. Então, eu vou reapresentar aqui. Se você é produtor, se você é empresário do agro, se você é estudante do agronegócio, se você é de qualquer agroindústria e quer vender, né, Lucas, para a geração que mais consome no mundo, olha, pega seu caderno, se você ainda não tá, pega seu iPad, pega qualquer coisa e assiste esse episódio, porque assim, tá muito rico. E claro que a gente vai finalizar de um jeito que eu nunca vou esquecer essa aula, onde eu aprendi o seguinte. E a Marina vai, acho que, gostar dessa pergunta, né? As marcas são pessoas, certo? Você falou isso o tempo todo. Então, Marina, a gente quer
te agradecer mais uma vez. Vamos pedir para você responder essa pergunta e deixar suas redes sociais também para as pessoas te acompanharem. E a gente quer que você nos ajude e hoje você está comprometida com a nossa comunidade. Porque para dar a segunda resposta, a gente só vai conseguir com a sua ajuda. Se o agronegócio fosse uma pessoa, entrasse hoje aqui, como você o veria e como você gostaria de vê-lo? Então, como você o vê hoje e como você gostaria de ver para que você consumisse mais o agronegócio? Pensando numa analogia, assim, de uma pessoa entrando ali mesmo. Eu vejo um empresário formal, com falas formais e distante de mim. Assim, que O eu agro olho hoje. o agro hoje, que eu olho de longe e falo, nossa, que legal, tipo, muito rico, deve ter muita coisa ali dentro que ele pode falar, que ele pode me proporcionar, mas está distante. E eu acho que a gente tem que passar a enxergar como se fosse um amigo indo para algum lugar que eu convido para ir comigo, fazer um treino, ir para algum lugar, Incrível. tomar um café e conversar assim, bate-papo na minha linguagem e me oferece no final ali um prato de carne. Oi, gente, Legal, né? essa Agronux, assim, continuem nos acompanhando, né? Então, a nossa rede social aí, quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. E depois desse episódio, a gente só pode dizer uma coisa: a gente tem muito para se desenvolver, né, Lucas? Nossa, eu preciso me reposicionar totalmente. E eu também, né? Então, eu vou passar para Marina para uma mensagem final, né, Marina? A gente tem aqui no nosso podcast para que você possa entender como público principal, né? Os produtores, os estudantes de veterinária, de todas as áreas, os profissionais do agro, né? Então, a gente quer que você deixe a sua mensagem final e a gente quer saber também como é que a gente te acompanha, né? Para você deixar pra gente aí as suas redes sociais. E, gente, sigam a Marina pra gente aprender como é que a gente faz para ela nos ver como um amigo, né? Para ela não nos ver mais como essa pessoa distante. Bom, a mensagem final que eu quero deixar é que o agro ele tem a faca e o queijo na mão. Oh, boa. Ele tem a faca e o queijo na mão. Vocês Como têm que boa colocar mineira. isso. Tem que colocar isso na cabeça. Não tem concorrência pro agro, entendeu? É comida de verdade. A gente precisa de estabelecer essa comunicação de uma maneira melhor. Então, a única coisa que falta, eu acho, que tem um potencial gigante, é melhorar a comunicação. Bacana. Meu Deus, Marina, Meu Deus. muito obrigada. E como é que as pessoas te acompanham lá? Quais são as suas redes? Meu Instagram é marinamorad_. Pode me seguir lá, serão muito bem-vindos. Marina, a gente te agradece em nome de milhares de produtores, né, Lucas, desse Brasil, em nome de toda uma cadeia. E a gente promete para você que tudo que a Agronux puder fazer para construir essa imagem mais amigável do agronegócio com você, a gente vai fazer. E já estamos fazendo. E a gente conta com vocês aí, aqui é uma comunidade e a gente não vai conseguir fazer isso sem vocês. Então, que bom ter muito espaço pra gente aprender. Siga a gente aí nas redes sociais, comentem esse episódio, compartilhem, porque isso é muito importante para que a gente possa, de fato, nos desenvolver. Afinal de contas, quem desenvolve o agro se desenvolve aqui na Agronux. Até o próximo episódio.